A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, gostaria de convidá-los a estar fazendo uma reflexão na palavra do Senhor, nessa manhã de domingo, que nós deveríamos estar aí na igreja, reunidos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós estamos aqui, em espírito, juntos, como igreja do Senhor, porque é assim que Ele quer. Eu quero convidar os irmãos para que possamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Nós vamos ler, irmãos, o Salmo 91. Não vamos ler ele todo, porque a maioria dos irmãos já conhece todo esse salmo, mas eu quero me atentar aqui para o versículo 9 e o versículo 10. Salmo 91, versículo 9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor: se você fizer do Altíssimo seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá a sua tenda, nenhuma praga chegará à tua tenda, e nenhum mal te sucederá. E tem outras versões, eu estou lendo aqui na NVI, mas na versão mais tradicional aí diz nenhum mal, versículo 10, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu queria pensar com os irmãos um pouco nessa manhã acerca desse texto, porque muitas pessoas, quando tem algum problema, e eles falam esse texto, né? Olha, não se preocupe que nenhum mal vai te suceder, nem praga nenhuma vai chegar na tua tenda. O que isso quer dizer? Na verdade, queridos, isso é uma declaração que significa que Deus cuida. Ele cuida com providência daqueles que são seus. E os cuidados de Deus é um cuidado específico, é um cuidado pessoal. Aqui não é uma ideia de uma proteção generalizada no mundo todo. Não, aqui nesse texto, cada detalhe da vida do crente está debaixo do controle soberano do nosso Senhor. Então, essa declaração que nós lemos aqui nesse Salmo 91, ela foi feita por um escritor anônimo. Na verdade, esse salmista aqui nós não sabemos quem escreveu. Mas ele fala, um escritor inspirado por Deus, ele fala da bem-aventurança daqueles que fazem do Senhor a sua habitação. Então, irmão, somente esses que fazem do Senhor a sua habitação podem estar confortados na presença de qualquer mal. E aí ele pode tomar para si essa palavra que nenhum mal vai suceder e nenhuma praga vai chegar em sua casa. Porque sem dúvida nenhuma essa declaração traz uma promessa maravilhosa para todo crente, mas ela deve ser interpretada de uma forma correta para que não haja qualquer mal-entendido. Porque a pergunta aqui é: nenhum mal realmente nos sucederá? Vamos pensar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, quando o salmista diz aqui que nenhum mal te sucederá, isso não significa que o crente está imune às adversidades, aos sofrimentos, às aflições dessa vida. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Ele registrou isso através de João, lá no seu livro, no Evangelho, no capítulo 16, versículo 33. Em segundo lugar também, queridos, embora as provações e os sofrimentos dos mais variados tipos que nós sofremos, que afligem a nossa vida, ele não é totalmente apreensivo sobre nós. Esse mal ele não é totalmente esmagador sobre nós. Nós não nos desfazemos por causa desse mal. Por quê? Porque o Senhor ele nos preserva e nos sustenta. Então, antes de dizer isso, antes dessa declaração do versículo 10 aqui, que nenhum mal vai suceder a gente, nós podemos perceber que no contexto do Salmo 91 aí mesmo, no versículo 9, o que o salmista diz? Que o Senhor ele é o nosso refúgio. Ele é o meu e é o seu refúgio. Então o que ele quis dizer aqui é que se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, nenhum mal vai nos suceder. Então, irmãos, aquele que está refugiado no Senhor não teme a adversidade. Nós sabemos que haverá aflições nesse mundo,
Nós sabemos que problemas terríveis haverá nesse mundo, mas nós também sabemos que Cristo venceu o mundo. E é por isso que nós temos que ter bom ânimo para enfrentar qualquer adversidade que vier. O crente, ele sabe que o que quer que lhe aconteça, nada vai machucá-lo. Por quê? Porque a nossa esperança está além das coisas passageiras desse mundo. Nós podemos sofrer no físico, no emocional, mas a nossa esperança está além desse mundo. Então, para nós cristãos, algo terrível seria, irmãos, a gente não ter o favor de Deus na nossa vida. Mas a boa notícia é que a Bíblia diz que nada pode separar o cristão do amor de Jesus Cristo, ainda que venha sobre nós tribulação, angústia, fome, qualquer tipo de necessidade, perigo, espada, metralhadora, o que for. Romanos 8,35 nos dá um conforto. Diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, irmãos, tendo essa certeza que nós que somos remidos no Senhor, nós podemos descansar e tomar para nós essa declaração: nenhum mal vai nos suceder. Mas como entender então o segmento do texto aqui, a parte B, né, do versículo 10, que diz que nem praga alguma chegará à nossa tenda, ou seja, à nossa casa, nossa família. Essa declaração, nenhuma praga chegará à nossa tenda, ela completa a primeira, né, que vem logo no mesmo texto aí, do versículo 10, nenhum mal te sucederá. Agora, o motivo para isso também fica bem claro nas palavras do salmista, quando nós voltamos ao Salmo 91, 9, que ele fala: fizeste ao Altíssimo a tua morada. Então, queridos, é evidente aqui, bem claro, que aquele que faz do Senhor a sua habitação, praga nenhuma pode alcançar a sua moradia, a sua vida. Agora, essa palavra, praga, ela vem do hebraico e na tradução, nesse termo hebraico, ele pode ser usado como uma metáfora para ferida, peste ou doença, ou seja, só coisa ruim. Então muitas pessoas aplicam essa declaração no sentido de que o verdadeiro cristão não pode passar por problemas, não pode ter doença, não pode ter nada. Mas é óbvio que esse tipo de interpretação é completamente errada, porque a própria Bíblia há vários exemplos, irmãos, de crentes que sofreram com enfermidade. Os irmãos podem ver lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 13 e 14, que Eliseu foi abatido de uma doença. Nós podemos ver Paulo também falando sobre um espinho na carne que ele tinha, que poderia ser uma doença. Nós vemos o próprio Paulo lá na primeira carta a Timóteo, também na segunda, falando para ele se cuidar por causa de uma enfermidade no estômago. Então, irmãos, o crente ele adoece, ele tem problemas. Então, na verdade, essa declaração, nenhum mal vai nos suceder, nem praga alguma vai chegar à nossa tenda, ela não pode ser, irmãos, vista como um encantamento, como uma mantra, né, que ao falar, ela vai nos dar proteção. Quando nós falarmos essa palavra, nós vamos ter uma proteção concreta. Não. Essa declaração, na verdade, é uma promessa de que ainda que Deus não interrompa as nossas aflições neste mundo, nós temos a certeza de que podemos contar com a presença graciosa do nosso Senhor em nossos problemas. Isso é maravilhoso, irmãos, porque muitas vezes Deus nos livra dos problemas. Às vezes a gente fica assim com um problema persistente na nossa vida e a gente fica indagando: poxa, por que o Senhor não me dá um livramento desse problema? É porque, na verdade, o seu trabalho é diferente. Ele não tira o problema das nossas vidas. Ele nos livra dentro desse problema, dando força, dando ânimo para a gente poder lutar e vencer. Nós podemos ver na própria Escritura que Deus não livrou Misael, Ananias e Azarias do fogo, mas Ele os livrou lá dentro daquela fornalha, lá dentro do fogo. Assim também aconteceu com Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel lá dentro da cova, no meio dos leões. Agora,
tem uma outra pergunta, né, que nos deixa indagado, que diz: nenhum mal te sucederá porque Deus cuida do seu povo. Muitos dizem: será que realmente Deus cuida do seu povo? Irmãos, além de a providência divina, ela trabalha de uma maneira muito diferente do que as pessoas imaginam. Porque Deus, muitas vezes, ele usa o próprio mal como instrumento para o bem. Teve uma quarta-feira na nossa igreja que nós aplicamos um estudo acerca sobre isso, sobre esse assunto, que o mal não provém de Deus. Deus não criou o mal. Ao contrário, quando existe algo de mal, ele pode usar esse mal até como instrumento para o bem. Os irmãos percebam que o profeta Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Está relatado lá no seu livro. Isso é um grande mal, mas foi esse mal que manteve ele vivo dentro das profundezas da água. Porque se o peixe não tivesse engolido Jonas, ele teria morrido provavelmente. Foi uma providência divina de Deus. Nós vemos também José. Ele foi jogado por seus irmãos em um poço e depois foi vendido como escravo para o povo no Egito, para os ismaelitas que estavam lá no Egito. Mas a gente vê que por meio desse mal foi que o povo da aliança foi preservado num tempo de crise mortal, como hoje nós estamos passando. Nós vemos que na história de José, lá no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 20, diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, irmãos, Deus vai transformar esse mal em bem, para que nós possamos preservar a vida de muitos. E isso, irmãos, pouco importa se a gente mora em palácio, ou numa cabana, ou numa comunidade. Porque se Deus for a minha e for a sua habitação, essa promessa ela é válida. Nenhum mal vai nos suceder e nenhuma praga vai chegar à nossa casa. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele explica isso muito bem quando, bem antes dele ser martirizado em Roma, ele diz o seguinte na segunda carta a Timóteo: o Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Essa deve ser a nossa pronúncia. A nossa fé deve estar embasada nesse texto. O Senhor vai nos livrar de todo o mal e vai nos levar em segurança para o reino celestial dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Nenhum mal vai suceder ao povo de Deus e nem praga alguma vai chegar à sua tenda. Por quê? A gente pode ler esse texto e crer com fé que isso é verdade. Porque em Romanos 8:28 está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, irmãos, todas as coisas inclui tanto aquilo que nos é confortável, porque quando nós estamos numa situação confortável, nos regozijando, nos alegrando, nos entretendo, nós glorificamos e agradecemos o Senhor. Mas também temos que fazer o mesmo quando estivermos em situações que sejam dolorosas para nós. Creia nessa palavra nessa manhã. Nenhum mal vai suceder na tua casa, apesar de você estar vivendo dentro do mal. E nenhuma praga chegará na nossa tenda, apesar de estarmos vivendo ao meio dessa praga. Por quê? Por causa dessa promessa maravilhosa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus esteja guardando, livrando, encorajando cada irmão, que apesar de nós não estarmos nos reunindo fisicamente, isso está servindo para Deus nos ensinar muitas coisas, para aproximar as pessoas da família, para aproximar mais as famílias. Porque muitas das vezes, irmãos, nós valorizamos mais os ministérios, valorizamos mais as funções do que as pessoas. E às vezes deixamos para trás pessoas com problemas para irmos a algum lugar ao qual nós deveríamos estar. Que Deus abençoe os irmãos nessa manhã.
que possamos estar juntos em breve, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Jesus.